Boa noite, turma. Estamos iniciando a nossa aula de História, que tem como tema História e Evolução, a Humanidade antes da Escrita. Sou a professora Luana Santos, que da etapa 6. Esse conteúdo vocês encontram no livro de vocês, no capítulo 1, da página 15 a 19. Esse é o nosso roteiro da aula. Origem e evolução humana, os primeiros homens e mulheres, as fases da pré-história e as primeiras civilizações. Então, iniciamos o primeiro item, Origem e Evolução Humana, com a seguinte frase: o ser humano se originou dos macacos. Mito ou verdade? Eu queria que vocês também se fizessem essa pergunta e analisassem. Quando se afirma que nós nos originamos dos macacos, vocês acham que essa afirmação é verdadeira ou falsa? Tudo bem. É falsa, né? É um mito. Então, é um erro muito comum pensar que viemos dos macacos. Para começar, é melhor a gente afirmar que somos mais uma espécie da ordem dos primatas ancestral comum aos chimpanzés. Então, nós tivemos o mesmo primata ancestral, que deu origem aos seres humanos e aos chimpanzés. Se nós fôssemos originários dos macacos, nós teríamos chimpanzés todo dia se transformando em seres humanos, não é? Então, essa linhagem de primatas que acabou dando origem à humanidade atual, ela evoluiu no sul e no leste da África. Então, vocês já fiquem aí gravadinha na mente de vocês que as primeiras espécies, né, de seres humanos apareceram, né, no continente africano. Em suas origens, os seres humanos eram diferentes do que a gente é atualmente. E foi enfrentando os desafios do mundo natural, tudo que ele encontrando na natureza, que ele foi respondendo, ou seja, frente a esses desafios, para encarar esses desafios, ele foi respondendo de que forma? Através do desenvolvimento da linguagem, ele precisou desenvolver uma forma de se comunicar, das técnicas, do trabalho e a sua capacidade de se associar e se organizar. Ou seja, diante de tudo que ele ia vivendo, ele foi se desenvolvendo e uma das últimas características que tem aqui é a questão da associação e organização, porque foi a partir daí que o homem começou a viver em sociedade, a gente começou a formar as primeiras sociedades. Então, sabemos que para tentar explicar como os seres humanos apareceram no planeta, existem diversas explicações, né? Temos a explicação ou diversas teorias, quer dizer. Temos a teoria divina cristã, ela está no livro de Gênesis e explica como é que se deu a origem dos seres humanos, né? A partir de Eva e Adão. Temos teorias científicas, como a teoria do Big Bang, que significa a grande explosão, que aconteceu há aproximadamente 15 bilhões de anos atrás. E nós temos a outra teoria, que é a teoria evolucionista, também chamada de seleção natural, criada por Charles Darwin, né? Ele afirmou que os seres vivos, inclusive o ser humano, descendem de ancestrais comuns. Por exemplo, nós temos o mesmo ancestral que os chimpanzés. Quer dizer, segundo essa teoria. E que esses ancestrais eles vão se modificando ao longo do tempo. Assim, as espécies existentes foram evoluindo de espécies mais simples para espécies mais evoluídas, né? Que é o que a gente vê hoje, né? Os seres humanos hoje são evoluídos. Por quê? Porque durante todo esse período ele foi aprendendo coisas novas e foi se desenvolvendo. Então, essa teoria evolucionista, eu preciso que vocês depois abram o livro de vocês na página 15, para vocês entenderem um pouco mais sobre ela. Mas ela é atualmente a explicação mais bem aceita pelo meio científico sobre a origem da nossa espécie, né? Ela é reforçada por estudos de paleontólogos, de arqueólogos, que há mais de 100 anos vão encontrando fósseis dos primeiros ancestrais e vão mostrando toda a evolução da espécie humana até a espécie humana atual, chamada de Homo sapiens sapiens. Então, temos aqui a evolução humana. Então, todas essas descobertas que esses arqueólogos vão fazendo indicam que a espécie humana atual ela teria se desenvolvido a partir de um ancestral mais antigo, um primata, né, que foi chamado de Australopithecus. Ele viveu aproximadamente 3,5 milhões de anos atrás e ele vivia na África, né, como eu já falei para vocês, e é possível que ele seja os parentes mais antigos da espécie Homo, da qual descendemos, né?
Então, esqueletos e pegadas foram encontradas e que comprovavam que esses antigos seres, eles se diferenciavam dos outros primatas, que eram os chimpanzés, né? E eles se diferenciavam principalmente pela forma de andar ereto, ou seja, andar em pé e apoiado apenas nos dois pés. E diante disso, eles comprovaram que, tendo as mãos livres, eles eram capazes de usar pedras e pedaços de pau para se defender, coisas que os chimpanzés não iriam conseguir fazer, né? Então, aqui nós temos uma linha evolutiva que mostra, né, que após o Australopithecus vieram o Homo habilis, que é a espécie da qual descendemos, e após o Homo habilis veio o Homo erectus, o Homo neandertal, o Homo sapiens e a espécie que somos hoje, que é o Homo sapiens sapiens, né? Então, esse é o quadro com todas as etapas do processo evolutivo dos primeiros homens e das primeiras mulheres. Então, o que é pré-história, né? O nosso segundo item. Então, a pré-história, ela é datada, né? Ela é compreendida entre o aparecimento do Homo habilis, há mais de 2 milhões de anos atrás, até o desenvolvimento da escrita, dos metais e das primeiras civilizações, porque a partir do surgimento das primeiras civilizações, por volta de 3.500 anos atrás, 3.500 anos antes de Cristo, né, a partir do momento que apareceram as primeiras civilizações, encerrou o período chamado pré-história e iniciou o período chamado Idade Antiga. Então, foi denominado assim de pré-história porque os historiadores, eles entendiam, né, que apenas os vestígios escritos traziam informações confiáveis sobre os nossos antepassados, né? Eles achavam que apenas o que era escrito era considerado documento histórico. E como esse período o homem ainda não sabia, não tinha desenvolvido a escrita, então eles foram chamados de pré-história. A partir do momento que ele desenvolveu a escrita, foi chamado de história, que foi dividida em idade antiga, idade média, idade moderna e a idade contemporânea, que é os dias atuais. Então, esse termo pré-história, ele ainda é muito usado, mas os historiadores hoje já sabem que todos os vestígios humanos deixados são registros históricos, não apenas os escritos, mas aqueles desenhozinhos nas cavernas, os instrumentos que eles, ao fazer as escavações, encontram, como machados, armamentos de caça, de pesca, instrumentos como vasos, né? Então, todos esses achados são considerados registros históricos. Então, se desenvolveu, né, o período da pré-história aconteceu no continente africano e nessa época os homens eram nômades, caçadores e coletores, né? Então, os primeiros grupos humanos, eles não habitavam apenas um lugar. Então, quando naquele espaço que eles estavam vivendo acabava a questão dos alimentos, o período de chuva diminuía, então a quantidade de água ia diminuindo, eles não conseguiam mais se proteger do frio e do calor, não achavam um lugar para se proteger do frio e do calor, então eles mudavam para outro ambiente. A partir do momento que eles ficavam naquele ambiente, que acabava todos os alimentos, a questão da água também se findava, eles passavam para um outro ambiente, porque nessa época eles ainda não plantavam, né? Eles eram coletores e caçadores, eles viviam apenas do que eles encontravam na natureza. Então eles não tinham habitação fixa e nem viviam permanentemente mudando de lugar, por isso que eram chamados de nômades. A pré-história, ela foi dividida em 3 partes, né? A primeira é chamada de período paleolítico, ou idade da pedra lascada, neolítico, que é o segundo, ou idade da pedra polida, e o outro, idade dos metais, o terceiro. Vamos ver cada um. O período paleolítico, ou idade da pedra lascada, foi assim chamado porque indica o período onde houve o desenvolvimento de artefatos feitos de pedra lascada. Eles batiam uma pedra na outra, essa pedra lascava, né, rachava e formava pontas. E com essa pedra pontiaguda, eles conseguiam caçar ou coletar na natureza. Ele aconteceu cerca de 2,5 milhões de anos atrás e foi até 10 mil anos antes de Cristo.
Nem todos os grupos humanos viviam da mesma maneira. Ainda existiam grupos humanos que não tinham desenvolvido essas habilidades de lascar a pedra. Então, não aconteceu em todos os lugares esse período, né? Alguns grupos humanos só vieram desenvolver isso alguns anos mais na frente. Outra grande descoberta desse período foi o domínio do fogo, né? Importante para aquecer o ambiente, assar os alimentos e afugentar os animais. Nesse período paleolítico, as cavernas eram usadas como abrigo por esses grupos e nas paredes de algumas delas foram encontradas pinturas retratando o cotidiano dessas pessoas. Então, aqui temos algumas imagens que mostram alguns avanços desse período paleolítico ou idade da pedra lascada. Né? Vejam aí que ele, a primeira imagem está mostrando ele quebrando as pedras, né? Rachando a pedra. Na segunda imagem, o descobrimento e o domínio do fogo. E na terceira imagem está mostrando a questão do fogo que eles usavam para aquecer o ambiente, para assar os alimentos. E também mostra a questão de onde eles viviam, né? Da habitação deles, que era em cavernas. O segundo período, também chamado de período neolítico ou idade da pedra polida. Por que foi chamado de idade da pedra polida? Porque aqui eles começaram a desenvolver artefatos feitos de pedra polida. Então eles pegavam a pedra, eles não só lascavam essa pedra, mas eles conseguiam polir ela e dar o formato que eles assim desejavam. E ela aconteceu de 10.000 anos antes de Cristo até 7.000 anos antes de Cristo. Durante esse período, os grupos humanos eles permaneciam em lugares que podiam obter água e alimentos, né? Então, eles começaram a passar mais tempo em lugares que eles podiam obter água e também alimentos. Os rios e solos férteis contribuíram para o desenvolvimento da agricultura. Então, os rios eles foram muito importantes nesse processo, não só para a questão da pesca, mas também porque as margens desses rios ficavam úmidas e férteis após as chuvas e as cheias. Dessa maneira, era possível plantar e colher, tornando habitáveis essas áreas próximas desses terrenos cultivados. Então, todos esses fatores, a questão deles ficarem observando os ambientes que tinha água disponível, ficar observando que as margens dos rios o solo era fértil, com essas descobertas, eles foram desenvolvendo o processo, né, da agricultura. Então, eles começaram a desenvolver a atividade da agricultura, plantar e colher. Esses fatores, ao longo de centenas de anos, não foi uma coisa que aconteceu de um dia para o outro, ajudaram no processo de sedentarização. Então, a partir do momento que o homem descobriu que podia plantar e colher em um certo ambiente e que ele desenvolveu a agricultura, ele percebeu que ele não precisava mais sair de um lugar para o outro. Então, desenvolveu o processo chamado de sedentarização, que é quando há um processo de fixação a determinados lugares. Então, aqui está o processo de sedentarização característico do período chamado Idade da Pedra Lascada, ou da Pedra Polida. Então, vejam aí nessa imagem que ele já consegue polir as pedras e dar um formato que seja para usar nas suas atividades. Vimos aqui também o desenvolvimento da agricultura às margens dos rios, né? Que essas margens, após a chuva, após as cheias, ficavam férteis, então eles viram que podiam plantar e colher. E vejam aqui também nessa outra imagem que há uma grande sociedade, né? Então, os primeiros indícios das formações das primeiras civilizações, né? Quando um grupo maior de seres começam a viver no mesmo ambiente. E a última fase, também chamada de Idade dos Metais, ela indica o desenvolvimento dos primeiros artefatos feitos de metal. Então, o homem descobriu que poderia fabricar instrumentos feitos de metal. Ele aconteceu de 7.000 anos antes de Cristo a 3.500 anos antes de Cristo. E esse período também, ele delimitou o fim da pré-história. Tá? A partir dele, já não era mais pré-história, e sim Idade Antiga, que pertenceu ao que a gente chama de história. Foi nesse período que surgiram as primeiras civilizações, e essas primeiras civilizações, que foram chamadas as civilizações egípcia e Mesopotâmia,
egípcia e mesopotâmica, elas se desenvolveram às margens de 3 grandes rios, o rio Nilo, Tigre e Eufrates, né? Então, esses rios, eles foram muito importantes para o desenvolvimento dessas primeiras civilizações, né? Então, as margens dele foram surgidas as primeiras civilizações, a civilização egípcia e a Mesopotâmia. E as margens desses 3 rios, além da questão da água, ainda o solo era muito fértil. Então, esse ambiente foi propício para se desenvolver essas primeiras civilizações da Terra, essas primeiras comunidades. Então, a civilização é o quê? É uma sociedade que possui diferentes grupos sociais, há leis, há punições, né? Ela é comandada por um código, tem uma religião, tem as pessoas chamadas de sacerdotes. Então, aqui eles começaram a ter as primeiras organizações em sociedade. E todas essas questões do solo e dos rios formavam um ambiente que foi chamado de crescente fértil, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, nós temos aqui algumas imagens que ilustram a idade dos metais, né? Quando ele desenvolveu o manuseio do metal para, a partir dele, criar alguns instrumentos, né? Para pesca, para caça, para agricultura. Aí foi aí que desenvolveu, além da agricultura, a pecuária também, né? A criação de animais. E aqui está a crescente fértil. Por que foi chamada de crescente fértil, né? Essa crescente fértil é uma região que fica na África, né? E ela é onde estão os rios Tigre, vejam aí a localização aqui mais em cima, os rios Eufrates e o rio Nilo, né? Ela é assim chamada por causa da fertilidade do solo e também porque ela tem o formato da imagem que lembra uma lua crescente, né? Vista do hemisfério norte da Terra. Toda essa imagem aqui, todo esse espaço pintado aqui de verde, são solos férteis, porque ficam às margens desses 3 rios, e vejam que ele forma a imagem de uma lua crescente. Então, foi por isso que foi chamado de crescente fértil. Então, encerramos aqui, né, a nossa aula de hoje. Gostaria de agradecer a atenção de vocês e também desejar bons estudos. Logo mais vai ter a atividade, qualquer dúvida, procurar no privado. E lembrem de também ver o conteúdo da página 15 e a página 19 do livro de História.